Supremo Tribunal Federal começa a julgar o item lavagem de dinheiro. O relator do processo pediu a condenação de 9 dos 10 acusados. O julgamento respeita uma sequência lógica. Depois de analisar como se deu o suposto esquema e a gestão fraudulenta que teria permitido o financiamento do mensalão, os ministros do Supremo passam a julgar como o dinheiro de origem ilícita seria legalizado através de saques na boca do caixa do Banco Rural e de empréstimos simulados. Foram identificadas e comprovadas 46 operações de lavagem de dinheiro realizadas através desses mecanismos de branqueamento, não é? De capitais disponibilizados pelo Banco Rural. Até agora, o item do julgamento que tem mais acusados. O publicitário Marcos Valério, apontado como operador do mensalão, e os sócios Ramon Rolenbar e Cristiano Paz. Os executivos do Banco Rural, Kátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório. Com exceção de Ayana, todos já condenados em outros crimes no processo. Além deles, também são acusados Rogério Tolentino, ex-advogado da agência SMPIB, Simone Vasconcelos, ex-diretora, e Geisa Dias, ex-gerente da empresa de Marcos Valério. Eles completam o chamado núcleo publicitário, que, segundo a acusação, disponibilizava os pagamentos do mensalão. Com o modus operandi utilizado pelo grupo de Marcos Valério e pelo Banco Rural, omitiu-se das autoridades, sobretudo do Banco Central e do COAF, a identificação dos reais ou verdadeiros beneficiários sacadores dos recursos levantados. O ministro Joaquim Barbosa rendeu-se ao plenário, que absolveu Ayana Tenório no item anterior sobre gestão fraudulenta. E por isso, apesar de contrariado, o relator decidiu absolvê-la da acusação de lavagem de dinheiro, mas pediu a condenação dos outros 9 acusados. Na quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski vai apresentar a revisão do processo. E o Supremo Tribunal Federal voltará a ter 11 ministros com a indicação feita hoje pela presidente Dilma Rousseff. O plenário do Supremo vai decidir se o novo integrante poderá participar do julgamento do mensalão. Teori Albino Zavascki deve ocupar a vaga deixada por César Peluso, que se aposentou compulsoriamente na semana passada. A indicação será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Teori Albino é ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e professor de Direito da Universidade de Brasília. Tem 64 anos e nasceu em Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina. A assessoria do Supremo informou que caberá ao plenário da Corte decidir se o ministro Teori poderá participar da votação do mensalão. Se você não sabe como são escolhidos os ministros do STF, o Jornal da Cultura explica. Somente brasileiros natos podem ser indicados para ministro do Supremo Tribunal Federal. É preciso ter entre 35 e 65 anos, além de possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. Após a indicação feita pelo chefe de governo, o futuro ministro passa por uma sabatina no Senado e precisa ter o nome aprovado pela maioria dos senadores. Só depois vem a nomeação. Aos 70 anos de idade, o ministro é obrigado a se aposentar. Fila, quais são as novidades que surgem aí nesse cenário do mensalão que pode mudar essa agenda? Olha, rapidamente, desde o dia 2 de agosto até hoje foram 21 sessões para 2 itens. São 8 itens da denúncia, 8. O sexto é o maior de todos. Então, está um ritmo muito lento. Até o final de outubro, serão mais 21 sessões. Já teve 21. E por que eu digo até o final de outubro? Porque na primeira semana de novembro, o presidente Aires Brito é obrigado a se aposentar porque completa 70 anos. Ao se aposentar, o presidente, pelo rodízio, é o ministro Joaquim Barbosa, que é o atual relator. Que ele pode até acumular a presidência e a relatoria, mas não fará isso. Não fará isso por quê? Porque ele não pode ele passar a palavra para ele e receber. Então, quem é que vai assumir a presidência? Alguém vai dizer assim, o vice-presidente. Sabe quem é o vice? É o Lewandowski, pelo rodízio, que é o revisor. Então, claro que você vai buscar uma solução que não está no regimento, que pode ser o decano, seria uma saída, né? O decano que é o Celso de Mello. Então, tudo isso, por quê? Porque é muito lento esse julgamento. Mas por que tem que ser apressado?
Não, não é porque é apressado. Porque como é que vai apressar o julgamento? Não, pode Eu estou vendo apressar todo os dia votos, os votos consistentes, todo mundo se manifestando. Por que tem que ser rápido? Não, rápido para pegar a eleição? Não é para pegar a eleição. Então, é que desse e daí jeito... se acabar o ano que vem? Não é se acabar o ano que vem. O que importa é o resultado, Claro. Mas eu hoje, por exemplo, eu observei na sessão, grande parte das questões levantadas já tinha sido discutido nas sessões anteriores sobre gestão fraudulenta. Hoje é lavagem de dinheiro. Ou seja, a questão que estava sendo repetindo. Então é muito mais fácil você fazer um resumo do seu voto e disponibilizar na rede. Ô, Vila, você está querendo dizer como é que o ministro deve votar? Ele como é possível votar. Não, mas na sessão em 2005, quando foi recebida a denúncia, a então presidente Ellen Grace do Supremo Tribunal fez reuniões administrativas para organizar o julgamento. No momento, o presidente Aires Brito, infelizmente, não fez. Mas a partir do item 3, ele resolveu chamar os mais velhos e buscar uma saída que era o seguinte: o relator encurtava seu voto, e o revisor, idem. Aí o acordo do Lewandowski foi o seguinte: o Lewandowski falou, eu encurto o meu voto se você, era o Joaquim, encurtar o seu. Ou seja, nesse sistema que todo mundo fala, nós vamos terminar em 2013 e tal. Isso é um verdadeiro absurdo. Não é absurdo. Ritmo de celeridade a julgamento. Não é absurdo. Isso é atropelar a justiça. Não, ao contrário. É atropelar o bom exame das provas. Não. Fazer com que um relator, um revisor, num curto espaço de tempo, tenha o seu voto pronto, fazer com que o ministro que vai analisar dê o seu voto. Por quê? A sociedade manda agora no Supremo. Então você está acusando a ministra Carmen Lúcia, que conseguiu votar em 20 minutos. Em 20 minutos. E ela votou. Ela tem o dom de votar em 20 minutos. Outros, eu respeito. Rosa Weber e as duas ministras, inclusive, foram as melhores. Porque elas votam mais rápido que os outros. Como respeito o Celso de Mello, Agora, que vota com mais vagar. Agora, Ayrton... Por que tem que ter essa velocidade? Pois é, mas o que Não, a gente tem falado sempre aqui no Jornal da Cultura e o que a gente assiste no país, que a lentidão é a grande injustiça da justiça. Mas não no caso do Supremo, que Mas não por cabe que não? recurso. A lentidão que se fala é de primeira instância para segunda instância, um processo que leva 13, 14 anos. Quando julgado... Essa é a lentidão. É a primeira instância, recurso para o tribunal, recurso para o STJ, recurso para o Supremo. Esses prazos é que caracterizam uma lentidão. Agora, esse processo começa e acaba no Supremo. O que eu não posso admitir é que se diga o seguinte: ô Joaquim, vai mais rápido aí, cara. Ô Lewandowski, vai mais rápido aí. O que é isso? Eles têm a liturgia do cargo, eles têm a honorabilidade da função. O que tem mostrado, eu estou acompanhando todas as sessões, até por... Nós estamos acompanhando, só um minutinho. Por que você acha que se acompanha? Tem que ser assim? Falar. Não é que mas eu respeito quando um fala, eu ouço. Eu também respeito. Então vamos respeitar. Olha, estão dizendo aqui 6 anos, Ayrton Soares. 6 anos? Mas quantas mil páginas tem esse processo? Quantos réus tinha esse processo? Qual a experiência do Supremo? O Supremo pode parar para julgar só esse processo? Ou tem que acompanhar na... Mas ele não tem feito corrida. Não, meu bem, é por isso. Segunda, quarta e quinta. É por isso que demorou mais. Posso só concluir? Só concluir então, por favor, vai que tem mais um jornal pela frente. Claro. Nós temos 21 sessões até agora, 21, para passar por 2 itens, são 8 no total. O 6º é o item político, vamos dizer assim, onde está, por exemplo, José Dirceu, Delúbio Soares, etc. Nesse ritmo, os juízes, os outros ministros, além dos 2 que estão, os outros 8, porque no momento são 10, não foi aprovado ainda pelo Senado, né, que vai aprovar, mas há um rito para isso, eles já têm a sentença pronta, Quer dizer, a questão, ninguém quer suprimir o direito de defesa. Tudo bem, olha, já concluíram, a grande questão é que precisa resumir. Um dos problemas da justiça brasileira. Pronta. O juiz já tem. Que o juiz já tem sentença pronta. Claro que sem tem. Que ele tenha dado o voto Olha, gente, dele. 11 anos depois da morte do prefeito de Campinas. 11 anos depois da morte do prefeito de Campinas. Gente, dá licença. Peraí. Bom, gente, depois. Tudo bem. Então depois vocês discutem. Então você dê argumento. Gente, respeita que o telespectador não está entendendo nada do que vocês estão falando. Vocês estão discutindo e eles não estão entendendo. Uma fala em cima da outra. 11 anos depois da morte do prefeito de Campinas, Toninho do PT, a polícia vai pedir uma força-tarefa para tentar resolver o inquérito. Até agora, o caso é considerado crime comum. Andinho, um bandido em fuga, teria atirado em Toninho do PT. A família acredita em crime político e vai entrar com uma denúncia formal de omissão contra o Estado junto à Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos. É outro caso que também falam da lentidão. Isso sim, a lentidão. Primeira instância, está no inquérito ainda, imagina.
Bom, vamos saber quem vem no Roda hoje? Rubens César Fernandes, diretor executivo e fundador da ONG Viva Rio, já está lá no estúdio do Roda. Ele é o convidado do programa hoje. Entre outros assuntos, ele vai comentar estudos recentes que mostram o crescimento do tráfico e do consumo de drogas no Brasil. Todos já estão lá, como a gente vê pelas imagens aí, que acabamos de mostrar, apostos no estúdio do programa Roda Viva, que vai ao ar logo depois aqui do nosso Jornal Movimentado da Cultura, sobre lá com o comando do Mário Sérgio Conte. Veja a seguir os principais lances do final de semana no Campeonato Brasileiro e mais, campanha de Barack Obama bate recorde de arrecadação.